O conteúdo desse vídeo vai fazer você crescer em conhecimento e também fortalecer a sua fé. Há mais de 2000 anos atrás, um homem revolucionava a história da humanidade e dividia o tempo. Pois agora o mundo é antes e depois de Jesus. Muitas pessoas se perguntam e me fazem a pergunta: por que os judeus rejeitaram Jesus? Se ele foi um homem tão amoroso, se ele foi todo amor, todo misericórdia, compaixão, se aquilo que foi profetizado em Isaías, que o castigo que nos daria paz estaria sobre ele, ele morreu pela humanidade, se ele morreu pelos judeus, por que eles o rejeitaram? Eu separei 5 fatos rápidos que, na minha opinião, mostram por que os judeus rejeitaram a Jesus como Messias. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender é que o próprio Jesus, ele confrontava os judeus daquela época, os religiosos daquela época, aqueles que transitavam entre orientação religiosa e poder político. Ou seja, ao mesmo tempo que eles queriam ser guias espirituais, eles também estavam ligados ao status quo político, ao império da época. Então Jesus, ele pegou muito da pregação de João Batista. Por exemplo, a pregação de João Batista era arrependimento, e a primeira pregação de Jesus foi arrependei-vos. É claro, eles eram primos. João preparou o caminho, e o próprio João dizia: eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. João preparava o caminho para o Mestre. Pois bem, assim como João Batista, que confrontava o status quo religioso, que confrontava o sistema religioso da época, Jesus também fazia isso. Pois bem, João capítulo 1, versículo 11, estão 2 versículos fundamentais para você entender o nosso bate-papo daqui para frente. Diz assim João capítulo 1, versículo 11 e 12. E ele veio para os judeus, mas os judeus não o receberam. 12. Mas todos quantos creram em seu nome, ele lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Portanto, João está sendo específico dizendo: Jesus veio cumprindo a profecia e a promessa. Ele veio para os filhos de Abraão, ele veio para os judeus, mas os judeus não receberam. São esses motivos que eu quero analisar com você, por que não receberam, e mostrar para você que nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. Primeira razão: Jesus não era um Messias político. A primeira vinda de Jesus, pois haverão 2 vindas, a primeira vinda de Jesus, ele veio como Ben Yosef, ele veio como Jesus, filho de José, ele veio como servo sofredor, cumprindo a profecia de Isaías 53, versículo 5, que eu já comentei com você, que ele deveria sofrer pelos nossos pecados. Jesus, diante de Pilatos, ele diz: o meu reino não é deste mundo. Os judeus estavam esperando um Messias político, um líder zelote, aquele que pudesse pegar em armas e conduzir Israel, conduzir o povo na libertação do Império Romano. O Império Romano era muito duro, eram muitos impostos, o povo sofria, muita opressão naquela região. Era muito comum você ver nos livros de história vários líderes surgindo, líderes que pegavam na espada e tentavam libertar o povo judeu da opressão do Império Romano. É muito comum você ver a citação de Barrabás. Você vai lembrar naquele período em que está se discutindo: solta Barrabás ou Jesus, e o povo escolheu Barrabás, porque Barrabás era aquele que pegava em armas a força da espada. Você pode notar isso também quando Pedro está lá no Getsêmani, ele saca uma espada e fere a orelha do auxiliar do sacerdote. Portanto, os discípulos tinham uma dúvida se Jesus viria como um líder político, como um líder que pegasse em armas, e o próprio João Batista também tinha essa dúvida, já no final da sua vida, quando ele está encarcerado, prestes a ser decapitado, ele manda os seus discípulos perguntarem a Jesus: pergunte se ele é este que nós estávamos esperando, ou se devemos esperar por outro. E Jesus diz: os cegos veem, os coxos andam. Enfim, João também teve um momento de ligeira dúvida. De modo geral, eles esperavam alguém que fosse como Davi. E o próprio Jesus disse, que vai ser pauta do nosso segundo ponto, o próprio Jesus disse que aqueles homens não sabiam interpretar as profecias messiânicas. Eles não sabiam interpretar o que dizia filho de Davi. E é o nosso segundo ponto. Então, o primeiro ponto, porque os judeus não receberam, não reconheceram Jesus como Messias, é porque eles esperavam um Messias político. Diferente do que o escritor muçulmano Reza Aslan diz, que Jesus era um zelote, Jesus era uma figura histórica que pegou na espada e lutou contra Roma. Pura mentira, pura fabricação daqueles que querem distorcer o princípio e o propósito pelo qual Jesus veio à Terra pela primeira vez. A segunda razão está ligada à primeira. Eles interpretavam mal as profecias messiânicas.
Jesus disse em vários episódios que os líderes religiosos eram ignorantes no tratamento às profecias messiânicas, ou seja, as profecias que faziam referência ao Messias. Jesus mesmo disse isso aos fariseus: vocês não sabem ler as Escrituras. Ele falou várias vezes, por exemplo, Mateus capítulo 22, versículo 41, e no capítulo 23 também ele começa dizendo sobre a ignorância dos fariseus ao interpretar as profecias messiânicas do Antigo Testamento. E ele advertia aqueles líderes religiosos que privavam as pessoas do reino de Deus pela má interpretação das profecias do Antigo Testamento. Mateus 22, 29, ele mesmo diz: vocês erram por não conhecer as Escrituras e tampouco o poder de Deus. Terceira razão, Jesus expôs o pecado dos líderes religiosos. Ele confrontava os religiosos. Por exemplo, João capítulo 8, versículo 44, Jesus chegou a dizer para aqueles homens: vocês têm por pai o diabo. Jesus fez os líderes religiosos se contorcerem, porque eles se julgavam e se achavam detentores da verdade. E a interpretação que eles tinham da Torá era única e verdadeira. E Jesus estava mostrando que eles eram ignorantes. Quarta razão, Jesus confrontou aqueles que usavam a tradição humana para dizer que era um princípio da palavra de Deus. Por exemplo, você vê isso muito claro com relação ao sábado. Enquanto ele estava curando os enfermos, estendendo a mão e socorrendo os necessitados no sábado, os religiosos julgavam Jesus por ele fazer isso no sábado. E por isso que você vai ver em Mateus capítulo 12, os líderes religiosos saindo dali e decidindo conspirar para poder eliminar a Jesus. Quinto e último ponto, o povo decidiu seguir os líderes cegos. Você vai lembrar do texto que eu citei antes de Mateus, capítulo 15, versículo 14, Jesus dizendo que eles eram cegos, guiando outros cegos, porque o povo decidiu ser guiado por esses guias cegos, essa liderança cega. Então essas são as 5 razões que eu te oriento a entender por que os judeus rejeitaram Jesus como Messias. Lembre desses pontos. Porém, eu quero concluir esse vídeo rapidinho, fazendo a seguinte pergunta: o que você vai fazer por Jesus? Você vai recebê-lo ou vai rejeitá-lo? Eu quero encorajar você a aceitá-lo, a recebê-lo. Vai ser a decisão mais importante da história da sua vida. Eu fiz isso há 24 anos atrás e a minha vida mudou. Estava lá numa UTI, praticamente morto, e ele me devolveu a vida. O mesmo eu falo para você agora. Acredite nele. Se renda a ele, se entrega a ele, e ele vai se revelar a você e mudar a sua vida. Aqui embaixo tem links muito importantes. Eu quero convidar a você a fazer parte das minhas outras comunidades e me apoiar nos outros canais. Vai ser muito importante você estar comigo lá. Um grande abraço, espero que tenha gostado.